E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o Professor Pinguim, e estamos aqui com o nosso canal, cujo projeto é ter aquela missão simples, mas ainda assim bem ousada, de tentar mostrar, de ilustrar como matemática tem coisas bonitas, como matemática tem coisas interessantes, úteis, legais, divertidas. E não é só aquela coisa chata que está lá na sua prova. Matemática tem muita coisa legal, matemática vai muito além daquilo que se ensina na escola. E para ilustrar um pouco isso, nessa semana a ideia é a gente continuar com o tema da semana passada. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a história dos logaritmos. Se vocês quiserem ver o vídeo da semana passada, tem o link lá embaixo na descrição. A gente contou basicamente a história dos logaritmos, como eles vieram, de onde eles surgiram, que ele apareceu um pouco como uma necessidade da humanidade de desenvolver um método de calcular mais rápido, antes das calculadoras serem inventadas. E nesta semana a ideia é a gente falar um pouco sobre logaritmos, mas com aplicações um pouco mais modernas, porque depois que surgiram as máquinas de calcular, as tabelas de logaritmo não têm mais tanta utilidade. Mas hoje em dia, a gente ainda pode usar logaritmos para coisas interessantes? Vamos conferir? Bora lá? Vamos começar? E na semana passada nós discutimos um pouco sobre a história dos logaritmos. Como que foi o processo da humanidade como um todo para acabar criando ou descobrindo, aí fica naquele limbo que é mais uma questão filosófica se o logaritmo foi descoberto ou foi inventado, mas ele teve um processo de criação. O logaritmo ele surgiu para a humanidade como um processo, ele não foi uma coisa que foi um estalo e de repente o logaritmo nasceu. Houve um processo de construção e é um processo interessante. Se vocês quiserem ver ele detalhado, tem o vídeo passado, link lá embaixo na descrição. Também acho que eu vou botar um cardzinho passando aqui desse lado aí em cima de mim. A definição matemática de logaritmo nos termos atuais, que não foram os mesmos termos que eles surgiram, o logaritmo de um número a é um valor x, e esse valor será o número x tal que 10 elevado a esse tanto será igual a a. E aí foi calculada uma tabela de logaritmos, levou vários anos o processo, teve várias melhorias no meio do caminho, no qual a gente conseguia, com essa tabela, fazer cálculos mais rápido, transformando multiplicação em soma, divisão em subtração, potenciação em multiplicação e raízes em divisões. Com isso, toda a parte de física que precisava fazer conta rápida, química, engenharia, até mesmo o começo da ciência da computação, que começou antes das calculadoras modernas, você pode desenvolver tudo isso de uma maneira mais rápida, porque você tinha uma forma que era precisa, mas muito mais rápido, para fazer contas, que perdurou e foi utilizada pelo menos até o começo dos anos 80. Mas e hoje em dia? Como os logaritmos são utilizados hoje em dia? Já que com as calculadoras modernas, o conceito de usar logaritmos para simplesmente transformar multiplicação em soma já ficou obsoleta. Hoje em dia, a gente tem, embora não a mesma função original para a qual os logaritmos foram criados, mas a gente ainda tem aplicações para as quais os logaritmos são úteis. Para isso, a gente vai precisar falar de algumas propriedades do logaritmo, mas antes, o logaritmo sofreu uma extensão em relação ao logaritmo comum, o logaritmo da base 10, que é uma definição expandida, que seria o logaritmo numa base B qualquer. A gente define o logaritmo de A numa base B, então a gente vai ter dois números. A dentro do logaritmo é o valor que vai ser logaritmado, que a gente chama de logaritmando. B, que fica embaixo, é a base. Vai ser um valor x tal que b elevado a esse x será igual ao valor a. Uma consequência da definição é que o b deve ser positivo e diferente de 1. Senão essa conta fica impossível de fazer. Ou se o b for 1 e o a for 1, ele tem infinitas soluções. E o seu logaritmo não seria um valor, ele seria todos os valores. E de acordo com as aplicações práticas, essa base b não necessariamente mais precisa ser a base 10. A base 10 era muito útil no passado quando a gente usava tabelas de logaritmo para fazer cálculos algébricos, porque a gente costuma contar na base 10, e aí era o logaritmo mais útil. Hoje em dia, a gente tem duas bases que são muito utilizadas além da base 10. A base E, número de Euler, é muito usado em física, porque praticamente todas as aplicações físicas acabam caindo no número de Euler. Já apareceu várias vezes no nosso canal, resistência do ar, dissipação de notícia, a curva do corona, todas essas coisas usam o número de Euler em algum lugar. E em ciência da computação utiliza-se muito base 2, porque computadores contam em base binária. Então essas duas bases também são usadas além da base 10. Mas a princípio a gente poderia usar qualquer base para qualquer número, inclusive não precisaria ser um número inteiro, só precisa ser positivo e diferente de 1. Falando rápido das propriedades de logaritmo, elas já apareceram no vídeo passado, mas não com esse formalismo que está sendo passado agora. Primeira coisa, o logaritmo do produto
bruto é a soma dos logs, que é a propriedade que a gente usava indiretamente para transformar uma conta de vezes em uma conta de mais. O inverso da multiplicação é a divisão, e a propriedade também será invertida. O log da divisão entre dois números vai ser o log do de cima menos o log do de baixo. Além disso, tem também uma propriedade para potência, que faz com que o log de a elevado a algum número seja n vezes log desse número, que é o que vai transformar potências em multiplicações. A última propriedade, que é a propriedade da mudança de base. Você pode pegar qualquer logaritmo que esteja numa base b, e se você não gostar dela, você pode trocar para outro logaritmo, ao preço de que você vai ter dois logs. Vai virar uma fração, uma divisão entre eles. Em cima vai ficar o número que está dentro do logaritmo, e embaixo vai ficar a base. Que é razoavelmente conveniente porque fica visual, né? O número de cima vai no log de cima, o número de baixo vai no log de baixo. E vamos para a primeira aplicação prática. Estimar a ordem de grandeza. Em física, a ordem de grandeza é basicamente o quão grande é o número, quantos dígitos ele tem. Coisas na casa de 1 milhão, a gente diz que tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a sexta. Basicamente, é a magnitude do número. Uma ordem de grandeza, a gente pode começar a usar logaritmos para estimar a ordem de grandeza, olhando o princípio a tabela de logaritmos. Se a gente for olhar na tabela de logaritmos, log de 1 vale 0, log de 2 vale 0.3 alguma coisa, log de 3 vale 0.4 alguma coisa, log de 9 vale 0.9 alguma coisa. Log de 10 vale 1, log de 11 vale 1.0 alguma coisa, log de 12 vale 1.0 alguma coisa, até que log de 99 vale 1.99 alguma coisa. Log de 100 vale 2, porque 10 ao quadrado é 100. E aí log de 101, log de 102, até log de 999, todos eles vão ser 2 ponto alguma coisa. Então, a gente começa a tirar uma conclusão disso. Se o número estiver entre 1 e 10, log desse número vai ser 0 ponto alguma coisa. Se o número estiver entre 10 e 100, podendo ser 10 sem ser 100, o log dele é 1 ponto alguma coisa. E se o número está entre 100 e 1000, podendo ser 100, mas sem ser 1000, o log dele é 2 ponto alguma coisa. E nesse primeiro intervalo aqui, nós temos os números que têm um dígito depois da vírgula. Então são números que têm ordem de grandeza 1. Entre 10 e 100, sem contar o 100, a gente tem números que têm ordem de grandeza 2, eles estão na casa das dezenas. De 100 a 1000, sem contar o 1000, a gente tem números que têm ordem de grandeza 3, eles estão lá na casa das centenas. E aí, o que acontece? Ah, olha só, apareceu o Luke. E aí, Luke, você está vendo um padrão nisso tudo? Muito bom, porque existe um padrão nisso tudo. Você já percebeu qual é o padrão entre o logaritmo de um número e a ordem de grandeza? Muito bom. Os números têm ordem de grandeza 1, o logaritmo deles vai ser sempre 0 ponto alguma coisa. Os números têm ordem de grandeza 2, lá na casa das dezenas, o logaritmo é 1 ponto alguma coisa. Os números que têm ordem de grandeza 3, que são lá na casa das centenas, o logaritmo deles vai ser 2 ponto alguma coisa. O número de dígitos, a ordem de grandeza é a parte inteira do log mais 1. Que o pessoal da ciência da computação usaria truncar o logaritmo mais 1. E isso tem algumas aplicações. Como, por exemplo, estimar o tamanho de números que sejam muito grandes para a gente ficar calculando. Que nos joga para uma ideia de um exemplo divertido que a gente pode fazer. Se você tem um dado cúbico, 6 lados, aquele dado tradicional, que para aqueles que jogam RPG, que nem o Luke, são os dados de 6 lados, D6. Se você pega um dado desses e joga ele 2021 vezes, cada vez que você joga, você anota o resultado na ordem que ele saiu. Quantos resultados diferentes a gente consegue obter com isso? A princípio, o exercício ele é um exercício bem simples de análise combinatória, porque como o resultado de um dado não influencia no outro, você tem 6 jeitos de sair o resultado do primeiro, 6 vezes de sair o segundo, 6 vezes de sair o terceiro, e aí você vai multiplicando isso até o último dado, o que dá um total de 6 elevado a 2021 jeitos de lançar os dados. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, era 2021 lançamentos, porque esse vídeo foi lançado no ano 2021. E se você estiver vendo esse vídeo no ano 2021, é óbvio que eu escolhi 2021 porque estamos no ano 2021. Beleza, esse é o resultado, 6 elevado a 2021. Mas quão grande é esse número, 6 elevado a 2021? Fica uma sugestão só por curiosidade. Quantos dígitos você acha que tem esse número? 6 vezes 6 vezes 6, multiplica isso 2021 vezes. Tenta imaginar quantos dígitos você acha que tem esse número. Vamos calcular? Para fazer esse cálculo, eu vou usar o fato de que log de 6 na base 10 vale 0.7782. Isso está tabelado, você não precisa saber esse valor de cor. Como a gente pode estimar a magnitude de um número usando a parte inteira do log mais 1?
Eu vou calcular o log disso, pegar a parte inteira e somar 1. E isso vai ser um número de dígitos. Aqui a gente tem, então, log de 6 elevado a 2021. Pela propriedade da potência, a gente pode pegar essa potência que está lá em cima e multiplicar ela pelo logaritmo. E log de 6 está tabelado, ele vale 0,7782. Essa multiplicação é fácil de fazer, comparando com calcular 6 elevado a 2021, que você teria que fazer 6 vezes 6 vezes 6, 2021 vezes. Essa multiplicação com números decimais é muito mais fácil. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter 1572,74 alguma coisa. Então, como o nosso número de dígitos é a parte inteira mais 1, quando a gente ignora o que está depois da vírgula, a parte inteira é 1572. Isso quer dizer que esse número tem 1573 dígitos. Não sei quanto foi a estimativa que você tentou fazer antes, ou se você tentou fazer uma estimativa, mas esse é o total, é o número de 1573 dígitos. Só por curiosidade, só para manter a coisa divertida, eu vou escrever esse número. Quando eu digo eu escrever, é pegar um programa de computador que escreva ele para mim. Este singelo número é o valor, que até assustou o Luke aqui, de tão bizarro que é esse número. E se alguém tiver paciência de pausar e contar os números, altamente não recomendo, mas você tem esse direito, nós vamos ter 1573 dígitos. Uma outra grande aplicação dos logaritmos para os dias contemporâneos são as escalas logarítmicas. Isso aqui oficialmente não é exatamente uma aplicação, isso é um compilado de várias aplicações. Uma escala logarítmica é uma escala onde você vai medir as coisas como se fosse uma régua, mas na régua tradicional que a gente está acostumado a medir, as distâncias entre números iguais têm distâncias físicas iguais. Então a distância do 2 ao 5 é a mesma distância do 12 ao 15. Na escala logarítmica, a gente faz as distâncias proporcionais às divisões dos números. Então a distância de 1 a 10 vai ser a mesma distância de 100 a 10. Que numa régua tradicional, de 1 a 10 a gente tem 9 dígitos de diferença, ele teria 9 centímetros ou milímetros, dependendo da escala. E de 100 a 1000 você tem 900. Então, a distância de 1 a 10 na escala tradicional é bem menor do que a distância de 100 a 1000. Numa escala logarítmica, a gente só olha a proporção. Então a distância de 1 a 10 é a mesma distância de 100 a 1000, porque a proporção entre esses números é 10. Falando em termos matemáticos formais, se x sobre y é igual a sobre b, a distância de x para y em centímetros, nessa escala será a mesma distância de a para b. Um exemplo de uma escala logarítmica, aqui é uma foto, eu achei essa na Wikipedia, é uma ilustração da escala logarítmica de 0,1 até 100. A distância de 1 até 0,1 é a mesma distância de 1 até 10, porque a proporção de 1 para 0,1, 10 vezes maior, é a mesma proporção de 10 para 1, 10 vezes maior. A distância de 1 para 2 não é a mesma distância de 2 para 3. Mas a distância de 1 para 2 é igual à distância de 2 para 4, que é a mesma de 4 para 8. Nós sabemos as posições dos números usando proporções multiplicativas, que é diferente do que a gente está acostumado com proporções aditivas, que é o que a gente usa na escala tradicional. E existe uma série de fenômenos físicos, de conceitos, que a gente entende melhor usando escalas logarítmicas do que se a gente usasse escalas lineares. Isso acontece muito porque os nossos sentidos, eles funcionam de uma maneira logarítmica e isso de uma maneira intuitiva. A gente não tem muito controle sobre isso. A nossa intuição funciona dessa forma. Essas medidas elas são geralmente medidas de ou intensidade ou coisas sensoriais mesmo, como por exemplo a força dos terremotos. A escala Richter ela é uma escala medida em logaritmos porque ela tem a ver com a nossa percepção sensorial de, puxa, o chão está tremendo. E ela tem a ver com a energia dissipada pelo terremoto. A cada 10 vezes mais energia é 1 grau a mais na escala Richter. Além disso, intensidade sonora, que tem a ver com o nosso senso de audição. A gente percebe a intensidade do som incomodando cada vez mais uma escala logarítmica. A cada 10 vezes mais energia sonora dissipada, a gente sente um pouco mais, que são os decibéis. A gente vai percebendo a intensidade incomodando a gente cada vez mais. No entanto, a energia dissipada para isso funciona exponencialmente. Para a nossa compreensão, a gente usa uma escala logarítmica, justamente porque é como a gente percebe isso. Cada 10 vezes mais energia, a gente se sente um pouco mais incomodado. Curvas de distribuição de partículas, a gente vê visualmente partículas dissipadas. Se a gente jogar um spray para cima, formato com que eles vão se espalhar em função do raio,
segue uma escala logarítmica também. pH, aquela escala famosa da química de acidez, tem a ver com o nosso senso de paladar. Então, um ponto a mais em pH significa uma acidez 10 vezes maior, que é como a gente funciona, com essa percepção logarítmica do universo. Distâncias astronômicas também, nosso senso de profundidade, ele começa a variar em escalas logarítmicas depois de um tempo. Conforme você vai aumentando a distância cada vez mais, a cada 10 vezes mais longe o objeto parece, na nossa mente é como se fosse mais um. Em termos para o nosso dia a dia não interfere tanto, porque um logarítmico e uma função linear são próximos numa escala pequena. Mas se a gente começa a seguir escalas astronômicas, nossa percepção linear do universo toda vai para o buraco e a gente precisa de logaritmos. Do mesmo jeito, brilho de estrelas. A intensidade de luminosidade que a gente percebe tem a ver com logaritmos. Uma estrela que brilha 10 vezes mais do que outra, a gente nota com o mesmo aumento como se fosse uma que brilha 100 mais para que brilha 10. E aí a gente usa escalas logarítmicas para entender isso. Essa lista final de exemplos rápidos poderia até virar uma série de vídeos diferentes. Um vídeo sobre a escala Richter, um vídeo sobre decibéis, um vídeo sobre distribuição de partículas, um vídeo sobre pH. Talvez algum ou todos os sistemas acabem virando vídeos individualmente no futuro. Mas seria legal dar uma variada e a gente não falar tanto seguido sobre logaritmos. Na semana que vem a gente podia pegar e falar de um tema novo. Se vocês tiverem alguma ideia de tema, alguma sugestão, alguma dúvida que vocês ficaram depois de ver esse vídeo, algum comentário, vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo lado, ó, pelo meu Twitter ou pelo meu e-mail. Vocês também podem escrever um comentário aí embaixo, que às vezes eu posso demorar para responder, mas eu respondo e interajo eventualmente. Quero agradecer vocês por estarem comigo mais uma semana nessa nobre missão de mostrar que a matemática tem coisas interessantes, úteis, legais e, se der tempo, até bonitas. Vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado pela presença, pela companhia e espero que vocês tenham apreciado esse vídeo sobre logaritmos, que é um tema que me interessa, me fascina, desde que eu descobri da existência dele no ensino médio. Obrigado por tudo, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.